Boa tarde, meus queridos. Paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos a esse culto especial em comemoração ao Dia das Mães. É um dia bem diferente, né? Um ano bem diferente que nós estamos comemorando e recebendo as homenagens. Talvez você também aí por um aplicativo ou talvez aqui nesse canal do YouTube, mas o meu desejo é que seja como for, que o seu coração já esteja aquecido de tanto amor pelos seus filhotes, seus familiares, tá bom? Eu quero hoje convidar você a ficar aí mais um pouquinho, fica sentadinho aí, tem mais algumas surpresas para as mamães que estão assistindo, tá bom? Eu quero refletir algumas palavras com vocês, vamos pensar um pouquinho antes de nós passarmos para a parte que os filhotinhos aí prepararam para vocês. Eu quero pensar um pouquinho com vocês algumas coisas. Embora tudo que se refira às mães seja com muito amor, sempre fala de mãe, fala de amor incondicional, de doação incondicional, de muita intensidade. Apesar de tudo isso, as mães também erram, né? As mães erram querendo acertar, claro, mas todas as mães, elas têm suas preocupações, têm suas guerras, as famílias têm dificuldades, as famílias têm problemas, e nós, como mães, temos muito que aprender. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos aprendendo, sempre aprendemos. E então eu estava pensando um pouco, quando os problemas chegam na sua casa, quando as dificuldades batem na sua porta, como é que você reage? Quais são as suas ações? Quando uma situação inesperada chega na sua família, quais são as suas reações? Quais as suas atitudes imediatas? O que você faz? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. E está lá no texto de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler o texto todo, apenas alguns versículos. E depois, quem se interessar, pode ler o capítulo inteiro e se aprofundar um pouquinho nos estudos, porque vale muito a pena, a gente sempre aprende muito com a palavra do Senhor. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe de Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém. Embora esse texto aqui que eu li, apenas 8 versículos, embora faça referência a homens, ele traz algumas reflexões que são muito cabíveis para nós, mães, e que temos filhos e que temos que tomar algumas atitudes muitas vezes, né? Então eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu lendo esse texto saltam aos meus olhos, né? Eles ficam evidentes ali no texto, nesses 8 versículos que nós lemos.
Vejam, Davi precisou fugir de Saul, que já era seu sogro na época, né? E ele acabou pedindo exílio em outra cidade, e o rei daquela cidade conseguiu abrigo para ele na cidade de Ziclag. Então, Davi estabeleceu ali com seus soldados, todos com suas famílias, lá em Ziclag. Quando Davi chegou na cidade de Ziclag com todos os seus soldados, eles se depararam com aquela situação. Eles se depararam com a cidade toda devastada. Os amalequitas haviam queimado tudo naquela cidade. Porém, tudo que tinha vida, eles tinham levado. Tudo havia sido levado. As mulheres, as crianças, os idosos haviam sido levados dali como prisioneiros. E diz a Bíblia que os 600 soldados choravam em alta voz. Eu fico imaginando aqui, né, homens chorando em alta voz. A gente está acostumado a ver crianças chorando alto, né, chorando audivelmente. Mas homens adultos a gente quase não vê. Mas a Bíblia fala que 600 homens choravam em alta voz. E o que eles fizeram? Eles estavam tão angustiados e preocupados com aquilo, e chateados com o que havia acontecido. Pensem, queridas, o bem mais precioso da vida deles havia sido levado. A família, o bem maior que nós temos. E quando eles chegaram ali, tudo havia sido levado. Então eles choravam. E diz o texto, no verso 6, que eles falavam em apedrejar Davi. Eles queriam culpar Davi. Então aqui já é um ponto que eu quero refletir com vocês. Não busque culpado, busque soluções. É muito comum nós vermos pessoas assustadas, pessoas preocupadas, angustiadas, nervosas com determinadas situações, quererem culpar alguém. Achar alguém para jogar a culpa. Alguém tem que ser culpado. Se alguém tem que ser culpado, então que busque alguém. Foi assim com Adão. Quando Deus perguntou para Adão, ele falou, foi a mulher que tu me deste, não é? Quando perguntou para Eva, foi a serpente, sempre culpando alguém. Foi assim com Moisés no deserto, né? Ele foi falar com Deus e disse assim, Senhor, o que eu farei com este povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Então, sempre existiu isso. Muitas vezes ainda acontece. A situação inesperada chega. Quem é o culpado? Vamos apedrejar o culpado. Porém, querido, nós temos que, uma coisa precisamos ter em nossa mente, que enquanto estamos nessa vida, nós estamos à mercê de tempestades, nós estamos à mercê de diversas dificuldades, de adversidades, muitas vezes influências externas, rotina estressante, acaba trazendo várias dificuldades para dentro da nossa casa. Influências externas podem trazer problemas econômicos, conflitos interpessoais, né, de relacionamentos. Acontece, as dificuldades acontecem. Porém, quando o inesperado acontece na nossa família, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o culpado ou nós vamos buscar soluções? De verdade, quando os problemas chegam inesperadamente, de que adianta culpar alguém? Vai resolver culpar alguém? Na minha opinião, não. O que eu penso é que não resolve você procurar um culpado. Né? Na minha caminhada como pedagoga, já há quase 20 anos como pedagoga, eu vou trazer aqui um exemplo da minha experiência, porque é o que eu vivo mais, né, como profissional. Todas as vezes que nós chamamos uma família para conversarmos a respeito de um determinado problema, a quase 100% das famílias não aceitam. Elas sempre procuram culpar alguém.
Ah, porque é o outro amigo. Ah, porque é a professora. Ah, é porque é essa lição. Ah, é porque isso, porque aquilo. Ah, muitas vezes nós até escutamos a mãe falar: ah, é o pai, é o marido. Muitas vezes nós escutamos o pai dizer: ah, é a minha esposa, é a mãe. Então, nessa minha caminhada, eu vejo muito isso. Sempre alguém tentando achar um outro culpado. Não só isso, quantas vezes nós vemos, olha, fulano não quer ir mais para a igreja por causa de cicrano. Fulano não quer mais ir para a igreja por causa de Beltrano. Sempre querendo achar um culpado. Mas eu quero que você pensa aí um pouquinho. Pensa comigo, quantas vezes você culpou alguém pelo erro seu, pelo erro do seu filho? Quantas vezes? Só que eu quero, com você hoje, a pensar um pouco que as dificuldades devem nos levar a buscar soluções. São oportunidades. Todas as dificuldades são oportunidades de aprendizados. Porque quando as dificuldades chegam, se eu tento buscar um culpado em vez de buscar soluções, quando eu busco culpados, eu vou acabar semeando coisas que eu não deveria semear. E tem uma música das crianças que diz assim: se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você colhe tomate, você não vai. Se você planta tomate, você não vai colher abacate. É tomate que você vai colher. Então, se você busca culpado, você acaba ferindo outras pessoas, machucando, falando palavras que não deveria falar. E aí, tudo que você semear, é isso que diz a palavra. O que o homem semear, também colherá. Então, nós precisamos tomar cuidado. Aqueles homens estavam falando em apedrejar Davi. Mas eu quero dizer para você que em vez de você pegar as pedras para apedrejar, pegar as pedras e apedrejar é perder o equilíbrio. Em vez de você perder o equilíbrio, pegar as pedras para apedrejar, pegue essas pedras e comece a construir memoriais ao Senhor. Comece a construir memorial. Então, mais para frente, quando você e sua família olhar para trás para aquela dificuldade, vocês terão mais um memorial, mais uma oportunidade de ser grata ao Senhor, mais uma oportunidade de testificar do cuidado do Senhor. Então, não pegue as pedras para apedrejar, mas pegue as pedras para construir memorial ao Senhor. Um outro ponto que eu quero refletir com vocês é o seguinte: mesmo que é óbvio, deve ser feito debaixo da aprovação de Deus. Davi, ele ficou profundamente angustiado, é isso que diz o texto. Davi ficou... Imagine, querido, quando você está angustiado. Agora, profundamente angustiado. Tudo havia sido levado. Tudo que tinha vida tinha sido levado. Diz a Bíblia que ele estava profundamente angustiado, e os psicólogos podem explicar profundamente angustiado é chegar próximo de uma depressão. De tanta tristeza que ele ficou. E por quê? Às vezes nós ficamos assim também. Às vezes nós também ficamos extremamente angustiados. Às vezes nós ficamos extremamente tristes quando uma situação chega na nossa casa. Nós olhamos para aquela situação e falamos: o que foi que aconteceu aqui? Em que momento que tudo isso aconteceu? Acontece, queridos, que nós somos filhas. As mães também são servas de Deus. E sermos servas de Deus não nos traz imunidade aos problemas. Nós também estamos passíveis de erros e de dificuldades, e de choro, e de angústia, e de tristeza.
nós também nos decepcionamos, nós também choramos. Muitas situações podem desencadear conflitos dentro da nossa casa, mas é neste momento que nós temos que ser exemplo para os de dentro da nossa casa, para os nossos filhos, exemplos de fé e de coração entregue ao Senhor. Quantas pessoas se acham senhora da razão, da situação e querem resolver e agir tudo com arrogância, né? Eu sei, eu vou lá, quero ver fazer, eu quero ver fazer na minha casa, quero ver fazer com o meu filho, não é? Porque quando faz com o nosso filho nós viramos leoas, não é assim que fala? Faz comigo, mas não faz com o meu filho. Quando, na verdade, nós deveríamos compreender que todas as dificuldades têm o objetivo de nos alinhar com o Senhor. Mesmo quando chega dentro da nossa casa, nós precisamos ser sábias e nesse momento termos humildade para dependermos do Senhor. Por que eu digo isso? Porque Davi, ele sabia o que ele deveria fazer, o que era óbvio. O que era óbvio fazer? Pegar todo mundo e sair correndo para buscar as mulheres, buscar a família que tinha sido levada prisioneira. Mas ele, mesmo sabendo que ele deveria ir atrás, mesmo sendo experimentado em guerra, a Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor e buscou orientação, porque o Senhor, queridos, ele que usa a circunstância para nos moldar. Então, Davi fortaleceu-se no Senhor. Então, mesmo que é óbvio, você sabe que é óbvio você fazer, óbvio, mas você precisa buscar orientação do Senhor. Precisa fortalecer, diz a Bíblia que ele fortaleceu-se no Senhor. E aqui é muito interessante porque esse no é uma preposição em mais o. Preposição em nos leva a compreender que é dentro de alguma coisa. Preposição em significa dentro. Então, em mais o, no Senhor. É fortalecer-se no relacionamento, dentro de um relacionamento. É fortalecer-se na esperança, na sabedoria, na paciência, na comunhão diária. Você já ouviu o seguinte? Fez a coisa certa na hora errada. Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Isso só acontece quando nós estamos isso só acontece quando nós não estamos debaixo da orientação de Deus. Porque quando estamos debaixo da orientação, nós com certeza atingimos o objetivo do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor nas provações. Agora, quando todas as ações são feitas sem a orientação do Senhor e agimos com ansiedade, com arrogância, com nervosismo, tomamos os caminhos errados. E certamente resolveremos os problemas da pior forma possível ou nem conseguiremos resolver os problemas. Precisamos nos fortalecer no Senhor, mesmo que é óbvio, mesmo que você sabe o que tem que fazer. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a sabedoria para usar as palavras corretas. Senhor, eu quero ter paciência para conseguir resolver esse problema. É no Senhor. É nele, somente nele, que nós conseguimos agir da forma correta. É aprendendo, querida, é aprendendo, diariamente aprendendo com o Senhor. E o terceiro e último ponto que eu quero refletir com vocês é: as intervenções de Deus são surpreendentes. E por que não dizer, às vezes, até improváveis? Por que eu digo isso? Porque todos os 600 homens, talvez aqueles 600 homens que estavam chorando, que falaram em apedrejar, aí quando Davi disse assim, venham, vamos. Talvez esses 600 homens tenham perguntado, qual é o plano agora, Davi? Qual é o seu plano? Tem alguma estratégia? E talvez Davi tenha respondido, nenhuma estratégia, não sei. Só sei que o Senhor mandou persegui-los. Vamos, se o Senhor mandou persegui-los, vamos perseguir.
Talvez nesta cena, sem saber exatamente o que é que ia acontecer, se ainda iam conseguir seguir alguns rastros na estrada, ali, né, nessa cena, talvez tenham muitos e se. Mas e se? E se chegarmos lá, as nossas mulheres? E se chegarmos lá, as nossas crianças? Poderia, mas Deus mostra mais uma vez para nós que não existem estratégias padronizadas quando nós seguimos a ordem dele. Não existem estratégias padronizadas. E aqui nós vemos que no meio do caminho, no meio, quando eles estavam indo na perseguição, eles encontraram um egípcio. E o egípcio havia sido deixado para trás porque estava doente e fraco. Já era a mão do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, extraordinário. Então, o que eu quero dizer aqui para você, se chegou uma situação inusitada na sua casa, chegou uma situação difícil na sua casa, não perca o equilíbrio, não queira jogar a culpa em outras pessoas, mas busque soluções. Busque soluções, aprenda, todas as dificuldades são oportunidades para nós aprendermos alguma coisa. Busque orientação do Senhor e se surpreenda com Ele. Porque o Senhor tem cada dia mais a nos revelar, cada dia mais a nos mostrar. E quando você se rende ao Senhor, você busca a orientação do Senhor, o Senhor começa a guiar a sua família por caminhos maravilhosos e surpreendentes. Eles nem imaginavam que no meio do caminho eles iam encontrar alguém que fosse daquele grupo que havia devastado toda a cidade de Ziklag. Eles nem contavam com isso, mas o Senhor preparou para eles uma estratégia maravilhosa. O egípcio levou todo o exército, Davi e seu exército, até a cidade onde eles estavam. E ali eles atacaram a cidade e conseguiram resgatar as mulheres, tudo que eles haviam levado, o Senhor os devolveu. Então, basta seguirmos as orientações do Senhor e crermos, né, que Ele fará da melhor forma, que Ele tem o controle de todas as coisas. Viu, querida? Viu, mãezinha? Deus tem o controle de todas as coisas. É preciso que você se renda a Ele em oração. Busque ao Senhor, não abra mão da sua família, não abra, vá atrás, levante, fortaleça-se no Senhor e se levante como mãe de oração, uma mãe que luta, né, pelos princípios do Senhor dentro da sua casa, pelos princípios cristãos. Quando os inimigos se levantarem contra a sua família e tentarem levar, assim como aqui na cidade de Ziklag, os amalequitas levaram a alegria, porque criança é alegria, levaram a alegria daquelas casas. Quantas famílias levaram as esposas, levaram o amor, eles simplesmente levaram tudo que aqueles homens tinham. Os inimigos levaram e roubaram tudo. Mas quando o inimigo se levantar contra a sua família e você chegar a ficar angustiada, assim como Davi ficou, eu quero te encorajar a também a orar o salmo que diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Entregue, querido, toda a sua família ao Senhor. Entregue seu esposo, seus filhos ao Senhor, porque Ele que vai te dar estratégias, Ele vai te encorajar a seguir e a não desistir da sua família. O Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai entrar com as soluções para você. Preste atenção.
em tudo isso aqui que esse texto está nos ensinando. Descanse no Senhor, confia nele. Confia nele. E tudo que o inimigo está tentando roubar ou até já roubou, no Senhor, se fortalecendo no Senhor, você vai ter de volta, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que ficou aqui até agora. E então vamos passar para a segunda parte do nosso culto, que é a parte das homenagens. Queridas mães, preparem os lencinhos, porque a gente se emociona com qualquer coisa que os nossos filhos façam para nós, né? Então fiquem preparadas aí. Carinhosamente, a equipe da Luz do Mundo preparou essa homenagem para vocês. E mãezinha, que seu filho não estiver aqui, sinta-se homenageada por nós, que seu coração fique aí cheio de amor, tá bom? Fiquem aí e aproveitem.